Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês da minha jornada espiritual, do meu despertar. No meio esotérico, é assim que a galera chama, despertar espiritual. É bem forte essa frase, né? Tipo, quando eu começo a entender coisas que antes eu não sabia, por causa do meio onde eu fui criado, quando isso começa a ser desmascarado, essas coisas, aí a gente chama de despertar espiritual. O que é o despertar espiritual? Na minha concepção, né? É quando a gente começa a deixar de lado determinados preconceitos, determinada forma de agir na vida, para abrir o leque de opções. Tipo, o que significa ou o que é tal coisa em tal religião ou em tal forma de cultuação. Então a gente começa a abrir a mente para aceitar as coisas. Eu sou de um berço católico, eu venho de uma família muito católica. E aí eu tinha muitos dogmas, eu tinha a mente muito cheia de dogmas, era tudo muito na caixa. Desde criança, que eu tenho curiosidade para saber das coisas, muito curiosa. E aí eu entrei na igreja porque eu queria descobrir os mistérios e tal. E aí eu entrei, fiz parte de liturgia, fiz parte do canto e tal, beleza. Só que era como se as respostas que eu recebesse fossem muito vagas, sabe? Eu perguntava, nossa, um assassinato, alguém matou, tal, mas por que matou? Ah, porque essa pessoa é maldosa. Aquilo não sanava a minha dúvida. Nossa, a Lúcifer foi jogado de lá de cima. Mas por que, cara? Por que ele foi jogado? Não tinha lógica. As respostas eram muito vagas. Era assim, gente, eu não quero criticar a religião de ninguém, sabe? Eu não quero. Mas pra mim, eu tô falando de mim. As respostas que me davam eram vagas. E aí a frase que todo mundo sentava e ficava calado era: são os desígnios de Deus. Ou seja, Deus era colocado como um ser misterioso que falava aquilo e você tinha que aceitar porque ele é Deus. Eu sou Deus, então o que eu falar tá falado. Aí, beleza, né? Tudo bem. Eu continuei curiosa, mas continuei cultuando, porque aquilo me fazia bem. Colhi muitos frutos por conta da minha fé, por conta da minha dedicação à minha religião, porque apesar de todos os dogmas, eu sempre me liguei à minha fé e eu achei respostas aonde eu andei, da minha forma de cultuar, porque Deus, ele se apresenta para você onde você estiver, do jeito que você estiver. A questão não é essa. A questão é se você está se sentindo bem com aquilo que você está buscando, com as respostas que você está obtendo. E eu não estava. Estava tudo muito vago, muito pouco. Não estava conseguindo. Quando falavam sobre vida eterna, a gente vai morrer e vai louvar a Deus para sempre. Falar, meu Deus, eu sou tão ativa, eu sou tão assim, sabe? Eu não consigo ficar parada. E como que vai ser lá tocando harpa? Não, você vai sentir uma coisa tão grande dentro de você, uma verdade, uma coisa que você vai se sentir tão bem que você não vai querer mais nada na sua vida. Não vai sentir fome, não vai sentir sede. Beleza. Beleza por talvez um ano, mas e depois? A eternidade é enorme. A eternidade é eternidade, né? A eternidade não tem fim. E que eu vivo na minha mente, na minha cabeça, não tinha lógica eu passar, digamos que eu ia viver 80 anos, né? 80 anos estou eu aqui no planeta Terra e de repente eu morro e vivo a eternidade louvando a Deus. Então, pra que 80 anos na Terra? Só 80. Se é que ia chegar a 80, né? Aí eu falei, não, peraí. É uma coisa errada. Aí eu, né, sempre buscava uma resposta aqui, uma resposta acolá. Entrava numa religião. Entrava não. Estudava uma religião aqui, estudava uma acolá. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo. Então, um belo dia,
me deparei com a palavra EQM no YouTube. EQM. Continuava cheia de dúvida, continuava indo para minha religião. E com aquela questão, onde eu andava, eu tô falando da minha vida particular como religiosa. Eu saí de uma igreja e fui para outra, em outra cidade. E eu vi o quanto essa igreja, duas que eu fui, da mesma religião, como elas são fechadas. Tipo assim, nosso grupo está fechado, não entra mais ninguém. E para entrar, você tem que provar que no mínimo você é digno de estar aqui dentro. Me senti um lixo. Falei, caraca, de onde eu vim, eu praticamente fazia tudo. E agora parece que eu tenho que passar por um teste para fazer uma leitura. E eu gostava de estar ali no meio, sabe? Eu gostava de estar ali, eu gostava de participar. Eu gostava de me sentir útil. Eu não queria só ser uma pessoa na plateia, eu queria estar a serviço. Eu sempre tive isso dentro de mim, eu quero estar a serviço de algo maior. Eu não quero só sentar e ouvir, porque eu sempre fui muito de estudar, então eu já tinha muito dentro de mim as respostas de algumas coisas superficiais que me deram, né? Que tinha na Bíblia e tal, coisas que eu não entendia, porque a Bíblia é difícil. E as pessoas dão o que elas querem dar, elas não dão tudo. A Bíblia é cheia de enigmas, se você não for atrás, o que eles dão é feijão com arroz. Eu não queria feijão com arroz. E nem queria ficar sentado numa plateia, esperando uma resposta meia boca. Aí eu queria participar, porque ali eu me sentia mais viva. Não que eu fosse obter mais respostas, mas é como se eu fosse me sentir um pouco mais viva. Peraí, gente, que isso aqui tá me incomodando, sabe? Eu ia me sentir mais viva estando ali dentro. Então, beleza, nas idas e vindas fui estudar no YouTube, porque enquanto tem pessoas que adoram Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e tal, Tinder, eu adoro o YouTube, porque ali eu encontro respostas. Gente, você que se profissionaliza dentro do YouTube. Entrei no YouTube para estudar, né? Sempre fucei. Eu não me contentava em simplesmente deixar a vida passando e eu assim, com os braços cruzados. Não, eu queria respostas. Fui EQM, no canal espírita, não sabia nem o que era isso. Isso que é EQM? Experiência quase morta. Eu vi que era meio tenebroso e eu gostava desses assuntos, né? Espirituais e tal. Daí, assim, eu disse, vou a fundo aí, né, galera? Vou a fundo, vou ver o que é. O pessoal falando de que tinha experiência quase morte, né? A pessoa sofria um acidente ou entrava num coma e lá no hospital ela simplesmente saía do corpo e se mandava. Sua alma, né? Alma e corpo são coisas separadas, só que tá uma dentro da outra. Não significa que elas vão ficar para sempre ali dentro. Você dorme, descobri depois, né? Você dormiu, a alma se manda. A alma não dorme, vai que ela vai dormir. O corpo é que precisa disso. Vai, some no mundo. Vai fazer, vai estudar, tal. Descobri depois. Mas começou aí, galera. Me apaixonei por esse mundo. Aí, então, o que aconteceu? Fiquei morrendo de medo, porque tinha gente que ia para colônias espirituais que eu não sabia o que era. E uma coisa levou a outra. Por quê? Tipo, fui parar numa colônia, encontrei meu avô, que já tinha morrido há vários tempos. Eu não conhecia, mas eu sabia que era meu avô quando eu vi e tal. E depois que a gente teve uma conversa, mais ou menos assim, ele falou que eu precisava voltar, porque eu ainda tinha muita coisa pra fazer. E aí eu voltei e nunca mais fui o mesmo. Meu terceiro olho abriu e eu conseguia ver coisas e tal. E sozinha assistindo, dentro de uma loja. Morrendo de medo. Mas aquilo foi... Depois fui pesquisar o que é colônia espiritual. Colônia espiritual é onde as pessoas vão... Tipo, a gente morreu, desencarnou, né? Daí vem um mentor. Assim eu aprendi estudando, né? Vem um mentor, todo mundo tem um mentor, que a maioria chama de anjo da guarda, outros chamam de guia, tal, espiritual. O mentor, que inclusive é aquele que te orienta durante sua jornada, você sabendo ou não sabendo. Uma ideia que eu tive aqui. Talvez não tenha sido você não, tá? Pode ter sido teu mentor que soprou e você tava com o campo aberto, tava com intuição aguçada e você ouviu e, né, pegou. Pode ter sido. Ou às vezes foi só você mesmo que... Mas na maioria das vezes, ideias geniais ou, tipo, exame de consciência, tipo, fez uma coisa errada, depois, caraca, fiz uma coisa errada.
Às vezes é o mentor que está ali do seu lado. Ele não te induz a nada. É diferente do obsessor. O obsessor, ele vem e te pega no momento de fraqueza e sopra no teu ouvido. Tipo o anjinho e o diabinho. É bem real essa história, né? O diabinho, ele vem e tal. O seu mentor tenta ajudar, tenta dizer, olha, não entra nessa. Você não tá ouvindo nada, mas o seu inconsciente, sua alma, tá ouvindo. Pro lado que você pender mais, é o lado que vai ganhar. Teu mentor simplesmente se retira, porque ele não vai ficar te arrastando pelo braço. Ele só vai simplesmente se retirar, dizer a escolha foi sua. Livre-arbítrio. Gente, plano espiritual. Falou de espiritual a nível invisível, não existe. Não existe nada que invada seu livre-arbítrio do lado positivo, né? Do lado negativo e tal. E mesmo assim, é tudo consentido por você. Porque, nossa, mas eu não queria fazer isso, essas coisas ruins, tá? Eu não queria fazer maldade nem nada. Beleza, você não queria fazer maldade. Porém, você estava pendendo mais pro lado negativo. É quando você tá todo, sabe, negativo, todo reclamão, tudo tal.